Uma transmissão ao vivo, um erro fatal. Foi tudo o que foi necessário para transformar uma reportagem rotineira nos 6 incidentes mais horríveis já capturados na televisão. Estes não são apenas acidentes trágicos, são lembretes claros de que, na TV ao vivo, a busca pela história perfeita pode exigir o preço máximo. Era 23 de julho de 2016, quando a meteorologista de 29 anos Paige Donovan tomou uma decisão que lhe custaria tudo. Conhecida em toda a estação meteorológica como destemida e ambiciosa, Paige havia construído sua reputação ao longo de 6 anos, indo aonde outros meteorologistas não ousariam. Os colegas dela costumavam brincar que ela perseguia tempestades como outros perseguiam sonhos. Mas nesta noite abafada no Arizona, essa destemor provaria ser fatal. Por 3 dias, Paige estava monitorando o que ela acreditava ser o sistema de tempestades mais significativo do verão se aproximando de Phoenix. A enorme célula prometia entregar o tipo de filmagem dramática que separava os bons meteorologistas dos grandes. Enquanto seus concorrentes jogavam pelo seguro com cobertura interna, Paige via uma oportunidade no perigo que se aproximava. A plataforma de observação da estação meteorológica foi sua localização-alvo durante toda a tarde. Apesar da recusa inicial do produtor dela, os argumentos persuasivos de Paige sobre capturar imagens que superavam as dos concorrentes acabaram por conquistar aprovação. O deck coberto, cercado por grades de metal e equipamentos, oferecia o ponto de vista perfeito para mostrar o poder bruto da tempestade. No 10º andar da torre de transmissão do centro da cidade, Paige tinha uma vista desobstruída do horizonte da cidade e uma posição perigosamente exposta quando a tempestade se aproximou. O que ninguém percebeu foi que o sistema de aterramento do prédio, instalado há décadas, já não atendia aos padrões de segurança modernos. Quando a noite se aproximava, Paige se posicionou no convés com seu operador de câmera. O sistema de tempestade, que inicialmente estava a 8 milhas de distância, começou a se mover mais rápido do que os modelos meteorológicos haviam previsto. Relâmpagos piscavam à distância como se fossem os próprios holofotes da natureza, cada flash trazendo o perigo mais perto da estação central. Então, tudo mudou em um instante. Um raio atingiu o conjunto de antenas do edifício com força devastadora. O sistema de aterramento inadequado falhou catastroficamente. Em vez de direcionar a eletricidade de forma segura para o solo, a corrente encontrou caminhos alternativos através da infraestrutura de metal ao redor da posição de Paige. Embora o sistema de proteção contra surtos do edifício tenha sido instalado anos antes, seus cabos de aterramento corroídos não conseguiam canalizar com segurança a corrente residual do raio, permitindo que a eletricidade arcasse de forma imprevisível pela estrutura. O surto elétrico viajou pelas grades de metal e carcaças de equipamentos, criando um campo elétrico mortal no deck de observação. Paige, parada perto da grade de metal, enquanto gesticulava em direção à tempestade que se aproximava, tornou-se uma condutora involuntária na mais violenta exibição elétrica da natureza. No momento em que suas mãos tocaram a grade eletrificada, uma corrente residual estimada em cerca de 7.000 volts percorreu seu corpo, com energia sendo redirecionada pela estrutura metálica em vez de pela carga total do raio. A eletricidade entrou através de suas mãos e saiu por seus pés, seguindo o caminho de menor resistência através de seus órgãos vitais. Seu coração não conseguiu suportar a descarga e parou de bater imediatamente. O choque elétrico causou parada cardíaca instantânea e paralisia respiratória, efeitos típicos em eletrocuções por relâmpago. Paige caiu inconsciente em questão de segundos, queimaduras elétricas severas marcando os pontos de entrada e saída por onde a corrente viajou. A mesma descarga elétrica que a matou também danificou o equipamento da câmera, cortando a transmissão ao vivo e deixando os espectadores olhando para telas estáticas. A descarga também sobrecarregou os protetores de surto do estúdio, fritando os relés de transmissão que ligavam a torre de transmissão ao feed do estúdio. Os socorristas chegaram à estação meteorológica em poucos minutos. Eles encontraram Paige em parada cardíaca total, seu corpo apresentando os sinais característicos de trauma elétrico. Apesar da RCP imediata e das medidas avançadas de suporte à vida, o coração dela havia sofrido danos elétricos irreversíveis. No centro de trauma regional, as equipes médicas lutaram desesperadamente para reiniciar o coração dela, mas a lesão elétrica foi muito severa. O mesmo raio que Paige havia passado sua carreira estudando, acabou tirando sua vida através de uma trágica combinação de infraestrutura envelhecida e um momento de timing preciso. Foi em 15 de março de 2017, quando o repórter de campo, Tristan Cole, de 34 anos, chegou ao que seria sua última missão. Com 11 anos de experiência cobrindo notícias locais e histórias de construção, Tristan havia construído uma reputação como um jornalista minucioso que não tinha medo de se aproximar da ação. Seus colegas respeitavam sua dedicação em capturar o lado humano de cada história. Mas nesta manhã ventosa, esse compromisso provaria ser fatal. A tarefa parecia bastante rotineira, cobrindo a cerimônia de conclusão de um novo edifício residencial no centro da cidade. O complexo de apartamentos de 12 andares representava uma adição significativa ao bairro, e Tristan havia solicitado especificamente a matéria por causa de sua experiência em reportagens de construção.
Antes de começar, Tristan registrou-se no escritório do local, pegou um crachá de visitante e recebeu uma breve orientação de segurança, uma etapa rotineira em qualquer canteiro de obras ativo. Ele foi obrigado a usar um capacete e colete refletivo, embora seu operador de câmera notasse que Tristan tendia a se aproximar mais do que a maioria dos repórteres faria para obter uma melhor imagem. O canteiro de obras fervilhava de atividade enquanto as equipes se preparavam para a colocação cerimonial da viga final. Tristan se posicionou estrategicamente para obter os melhores ângulos, apesar de o pessoal de segurança o avisar sobre permanecer dentro das áreas designadas. O repórter veterano tinha coberto dezenas de projetos de construção locais e sentia-se confiante em sua capacidade de julgar distâncias seguras de máquinas pesadas. O que preocupava os supervisores de construção naquela manhã eram as condições de vento incomuns. As rajadas estavam atingindo 35 milhas por hora, ultrapassando os limites de operação segura do guindaste. No entanto, com a presença da mídia e horários a cumprir, foi tomada a decisão de prosseguir com a cerimônia conforme planejado. O guindaste de torre, um veterano de 15 anos que havia passado em sua recente inspeção, estava pronto para içar a última viga de aço de 2 toneladas, a peça cerimonial de conclusão, em posição. Em circunstâncias normais, as operações de guindaste são suspensas quando os ventos sustentados excedem 48 km por hora ou rajadas atingem 64 km por hora. O responsável pela segurança do local mencionou que estava próximo desse limite, mas a presença de autoridades locais e da mídia criou uma pressão sutil para continuar assim mesmo. Sem o conhecimento de ninguém no local, os registros de manutenção haviam documentado vazamentos de fluido hidráulico na montagem do braço no último mês. Reparos temporários foram feitos, mas substituições hidráulicas completas foram adiadas até a conclusão do projeto. A equipe de manutenção subcontratada documentou o problema, mas classificou-o como não crítico, o que significa que os reparos poderiam esperar enquanto a pressão hidráulica permanecesse estável. Com prazos apertados e cláusulas de penalidade iminentes, a administração optou por monitorar o vazamento em vez de parar as operações. A combinação de equipamentos antigos, hidráulica comprometida e condições meteorológicas extremas estava criando uma tempestade perfeita de falha mecânica. Tristan começou sua transmissão ao vivo, entrevistando o chefe do projeto sobre os marcos da construção. A equipe de filmagem estava posicionada a aproximadamente 60 pés da base do guindaste, fora da zona de exclusão marcada. Mas durante a cobertura ao vivo, Tristan instintivamente deu um passo à frente para enquadrar melhor o guindaste atrás dele, cruzando a área restrita por apenas alguns metros. Seu entusiasmo era evidente enquanto ele descrevia o desenvolvimento local surgindo atrás dele, sem saber que estava dentro do raio de queda potencial do guindaste. A cerimônia começou com o operador do guindaste iniciando o delicado processo de levantar a viga de aço. Quando a carga subiu em direção ao topo do edifício, uma rajada de vento súbita de 42 milhas por hora atingiu o braço estendido. A força lateral adicional combinada com a carga pesada criou tensões que o sistema hidráulico comprometido simplesmente não conseguiu suportar. A rajada repentina introduziu uma carga lateral que a lança do guindaste não foi projetada para resistir. O anel giratório, que permite a rotação do braço, travou sob a tensão. Um momento depois, toda a seção superior se desprendeu de sua conexão na plataforma giratória, enviando a lança e a cabine em queda livre. Tristan ouviu o alto rangido metálico e olhou para cima para ver a estrutura de aço despencando diretamente em sua direção. Apesar de seus reflexos rápidos e tentativa de correr, as leis da física foram implacáveis. O estrondo o atingiu em 1,5 segundos, esmagando-o instantaneamente contra o chão de concreto. O som de trituração durou menos que um batimento cardíaco, apenas o suficiente para Tristan olhar para cima. Testemunhas mais tarde lembraram-se dele começando a se mover antes que o aço se misturasse com sua imagem. A essa altura, a seção em queda atingiu o chão em menos de 2 segundos. O impacto foi tão severo que a morte foi instantânea. O trauma esmagador na cabeça, peito e coluna não deixou possibilidade de sobrevivência. Os trabalhadores da construção que testemunharam o acidente ficaram em silêncio chocados, incapazes de compreender como a cerimônia de rotina se transformou em tragédia tão rapidamente. A transmissão ao vivo congelou no meio da frase, deixando os espectadores olhando para uma tela vazia antes de a transmissão ser abruptamente cortada para preto. Era 8 de setembro de 2015, quando a repórter de trânsito de 31 anos, Mara Jennings, entrou no que seria seu último voo de helicóptero. Com 8 anos de experiência em transmissões aéreas, Mara havia se tornado a voz calma que os motoristas de Los Angeles confiavam durante suas batalhas diárias com o trânsito. Conhecida por sua postura imperturbável durante situações caóticas de trânsito, ela havia ganhado respeito em toda a indústria por seu profissionalismo e dedicação em manter os motoristas seguros. Aquela manhã de terça-feira prometia ser particularmente desafiadora para os famosos padrões de tráfego de Los Angeles. Um projeto de construção na rodovia ao longo de uma das principais rotas interestaduais da cidade estava causando atrasos sem precedentes, congestionando o trânsito por quilômetros.
minutos. Mara havia solicitado especificamente o turno da manhã cedo para fornecer uma cobertura abrangente do que os oficiais de transporte estavam chamando de o pior congestionamento relacionado à construção na história da cidade. O helicóptero de notícias decolou de seu heliponto no centro da cidade quando o amanhecer surgiu sobre a metrópole em expansão. Mara se acomodou em sua posição familiar, fones de ouvido ajustados e notas organizadas, pronta para guiar milhões de passageiros por mais um dia de navegação urbana. O que ela não sabia era que sua aeronave estava enfrentando problemas intermitentes de comunicação por rádio há 3 dias, forçando seu piloto a depender mais da navegação visual. À medida que o helicóptero subia para sua altitude padrão de reportagem de 1000 pés acima do corredor rodoviário congestionado, o controle de tráfego aéreo estava observando uma manhã incomumente movimentada nos céus. 5 helicópteros de notícias e 2 aeronaves da polícia estavam operando no mesmo espaço aéreo geral, todos atraídos para cobrir a enorme interrupção do tráfego. A convergência de tantas aeronaves estava criando uma dança aérea complexa que exigia coordenação precisa. O perigo começou a aumentar quando o helicóptero de uma estação concorrente se aproximou do leste, também buscando o melhor ponto de vista para cobrir o mesmo incidente de trânsito massivo. Ambas as aeronaves estavam operando em altitudes semelhantes, atraídas pela representação visual mais dramática da crise de transporte da manhã. Os pilotos eram profissionais experientes, mas a combinação de tráfego aéreo intenso e comunicações de rádio comprometidas estava criando uma situação potencialmente mortal. Enquanto Mara continuava sua transmissão ao vivo, descrevendo rotas alternativas e tempos de atraso estimados, seu piloto iniciou uma curva de inclinação para manter uma separação segura da aeronave que se aproximava. Os protocolos padrão de aviação exigem coordenação clara por rádio, mas o transceptor defeituoso do helicóptero de Mara causou forte estática, bloqueando um aviso de convergência de aeronaves próximas. A colisão ocorreu com uma rapidez assustadora. O rotor de cauda do helicóptero concorrente atingiu o conjunto de rotor principal da aeronave de Mara, lançando pedaços de lâminas do rotor e fragmentos pelo ar. Ambos helicópteros imediatamente perderam a capacidade de manter um voo controlado, entrando em descidas rápidas que terminariam em tragédia. O helicóptero de Mara, tendo perdido completamente o rotor principal, caiu aproximadamente 335 metros em segundos. A aeronave atingiu a mediana de concreto da rodovia em alta velocidade, causando colapso estrutural imediato, que matou instantaneamente os 2 ocupantes devido ao trauma de impacto maciço. A queda resultou em um incêndio imediato de combustível que envolveu os destroços da aeronave. O mesmo congestionamento sobre o qual Mara estava relatando se tornou o cenário de seus momentos finais, enquanto os socorristas lutavam para chegar ao local do acidente através do mesmo congestionamento que ela dedicou sua carreira a ajudar os outros a navegar. Era 14 de outubro de 2017, quando o repórter esportivo de 28 anos, Damon Ellis, chegou ao que se tornaria sua última tarefa. Com 5 anos de experiência cobrindo esportes universitários, Damon construiu uma reputação como um jornalista energético que trazia um entusiasmo genuíno para cada jogo que cobria. Seus colegas o conheciam como alguém que sempre dava o máximo para capturar a foto perfeita, mas neste sábado de volta ao lar no Texas, essa dedicação se mostraria fatal. A tarefa era cobrir o jogo de volta para casa entre 2 universidades rivais ferozes. A atmosfera estava elétrica, com ex-alunos retornando ao campus e estudantes se preparando para o que prometia ser um dos jogos mais emocionantes da temporada. Damon havia solicitado especificamente esta tarefa por causa de sua experiência em esportes universitários e sua habilidade em capturar a emoção crua que tornava essas rivalidades atraentes. Chegando 3 horas antes do início do jogo, Damon estava determinado a criar uma cobertura abrangente que mostrasse toda a experiência de regresso à casa. Ele havia convencido seu produtor a deixá-lo transmitir de uma plataforma temporária erguida no deck superior do estádio, argumentando que a posição elevada proporcionaria imagens espetaculares da multidão e daria aos telespectadores uma perspectiva única. O estádio era uma estrutura de concreto de 40 anos que havia abrigado inúmeros jogos ao longo das décadas. Embora as equipes de manutenção tenham notado algumas preocupações estruturais com o deck superior durante inspeções de rotina, a instalação havia sido liberada para uso normal. A plataforma de transmissão temporária foi instalada por um subcontratado usando pontos de montagem que pareciam seguros, mas não foram devidamente testados para a carga adicional do equipamento de transmissão. O subcontratado reutilizou parafusos de ancoragem de décadas embutidos em concreto desgastado, sem saber que anos de corrosão haviam enfraquecido sua aderência. Os cânticos sincronizados da multidão amplificaram as vibrações estruturais, correspondendo à frequência natural da plataforma, um fenômeno que os engenheiros chamam de ressonância, o que acelerou rapidamente o afrouxamento. À medida que o horário do jogo se aproximava, o estádio começou a se encher com uma multidão entusiasmada que acabaria atingindo quase a capacidade total, com dezenas de milhares de espectadores lotando as arquibancadas. A energia era palpável enquanto os fãs entravam em seus assentos vestindo as cores do time. Damon posicionou-se na plataforma com seu operador de câmera, animado com as imagens dramáticas que capturariam.
Damon começou seu programa ao vivo antes do jogo, entrevistando ex-alunos e descrevendo a incrível atmosfera que se formava ao seu redor. Seu entusiasmo era contagiante enquanto ele descrevia o futebol americano universitário em seu melhor, com fãs apaixonados criando um ambiente que epitomizava o atletismo amador. Os parafusos de montagem foram instalados de acordo com as especificações padrão, mas as vibrações contínuas da multidão estavam gerando tensões que a configuração nunca foi feita para suportar. O movimento rítmico estava gradualmente afrouxando as conexões, criando uma situação perigosa que ninguém poderia detectar. Damon percebeu que a plataforma começava a balançar levemente, mas achou que era um movimento normal devido à atividade da multidão. Ele já havia trabalhado em estruturas temporárias antes e confiava que os protocolos de segurança adequados tinham sido seguidos. Seu foco permaneceu em fornecer uma cobertura envolvente, sem saber que a integridade estrutural da plataforma estava se deteriorando rapidamente. A falha ocorreu sem aviso. Os parafusos de montagem de repente cederam completamente, causando a separação total da plataforma de seus pontos de fixação. Raymond e 800 libras de equipamentos de transmissão começaram a cair 26 metros em direção ao concreto abaixo. A queda durou apenas 2,3 segundos. Ele atingiu a superfície de concreto com força tremenda, sofrendo um trauma fatal na cabeça e morte instantânea. Foi em 12 de dezembro de 2017 que a repórter de campo de 26 anos, Caroline Mercer, tomou a decisão que definiria sua última transmissão. Com 4 anos de experiência cobrindo desastres naturais em toda a Califórnia do Sul, Caroline construiu uma reputação como uma jornalista dedicada que nunca recuou de missões perigosas. Seus colegas admiravam seu compromisso inabalável em contar histórias importantes. Mas nesta tarde de dezembro ventosa nas colinas do sul da Califórnia, essa dedicação destemida provaria ser fatal. A missão era cobrir as evacuações obrigatórias em uma comunidade montanhosa ameaçada por um incêndio florestal que se espalhava rapidamente e já havia consumido 12.000 acres de terreno castigado pela seca. O incêndio estava sendo impulsionado por fortes ventos de Santa Ana que empurravam as chamas em direção às áreas residenciais com velocidade e intensidade sem precedentes. Ela se posicionou em um ponto de evacuação residencial para entrevistar os moradores que fugiam e documentar os esforços de resposta à emergência. O posto de controle estava estrategicamente localizado em uma estrada de montanha, que servia como a principal rota de fuga para centenas de famílias cujas casas estavam diretamente no caminho projetado do incêndio. Sua van de notícias estava equipada com equipamentos de comunicação de emergência, mas o terreno montanhoso estava causando contato de rádio intermitente. Os bombeiros estavam alertando todos os profissionais da mídia que os padrões de vento em mudança poderiam alterar rapidamente e sem aviso a direção do incêndio. Os ventos de Santa Ana eram conhecidos por sua imprevisibilidade, capazes de transformar uma situação controlada em uma emergência que ameaça a vida em minutos. Apesar desses avisos, Caroline insistiu em permanecer na área para fornecer uma cobertura abrangente à medida que a tarde avançava. Caroline conduziu entrevistas com famílias evacuando, capturando seu medo e determinação enquanto fugiam de suas casas. Sua reportagem foi envolvente e humana, mostrando aos espectadores o verdadeiro impacto dos desastres naturais. O posto de controle de evacuação estava agitado com a atividade, enquanto veículos de emergência guiavam os moradores para a segurança. Os padrões de vento que estavam estáveis durante a manhã começaram a mudar drasticamente. O que começou como um incêndio previsível, de repente se tornou um monstro imprevisível, impulsionado por ventos de Santa Ana de 72 km por hora. A velocidade de avanço do incêndio aumentou de 1,6 km por hora para assustadores 4,8 km por hora, com chamas atingindo alturas de 12 metros e temperaturas que excedem 982 graus Celsius. Os bombeiros anunciaram imediatamente que todo o pessoal precisava evacuar a área do posto de controle, pois a mudança de vento colocou o local diretamente no novo caminho do fogo. Caroline recebeu a ordem de evacuação, mas decidiu continuar transmitindo enquanto se dirigia para a van de notícias, na esperança de capturar imagens da frente de fogo se aproximando. O ar superaquecido à frente das chamas criou um ambiente letal mesmo antes do fogo chegar. As temperaturas subiram acima dos níveis suportáveis, enquanto a fumaça tóxica enchia o ar, tornando a respiração impossível. Caroline sofreu inalação severa de fumaça à medida que o oxigênio era consumido pelo inferno que se aproximava, seguido por queimaduras de 3º grau em 85% do seu corpo quando o fogo a envolveu. As condições de fogo intenso impediram que os socorristas chegassem ao local dela por 47 minutos. Quando os bombeiros finalmente a encontraram, Caroline havia sucumbido à inalação de fumaça e a ferimentos térmicos. Foi em 19 de janeiro de 2018, quando o repórter de campo de 33 anos, Jared Fulton, chegou ao que se tornaria sua última missão.
Com 9 anos de experiência cobrindo eventos climáticos severos no meio oeste, Jared havia construído uma reputação como um dos repórteres mais meticulosos e conscientes de segurança da região. Seus colegas respeitavam sua preparação meticulosa e abordagem profissional à cobertura de clima perigoso. Mas nesta noite gelada em Oklahoma, mesmo sua natureza cuidadosa não pôde protegê-lo de um trágico mal-entendido. A tarefa era cobrir uma tempestade de gelo histórica que havia deixado apagões generalizados e criado condições perigosas em toda a área metropolitana de Oklahoma City. A acumulação de gelo atingiu níveis sem precedentes, com algumas áreas relatando mais de 7 centímetros de gelo, cobrindo árvores, linhas de energia e estradas. A chuva congelante também desativou várias torres celulares, forçando as equipes de emergência a depender de comunicação de rádio instável e relatórios manuscritos. A tempestade atingiu a região por 2 dias, transformando-a em uma paisagem tão bela quanto mortal. Jared se posicionou em um bairro residencial para documentar o acúmulo de gelo e entrevistar moradores que estavam lidando com cortes de energia prolongados em temperaturas abaixo de zero. O local parecia ideal. Ele ofereceu visuais dramáticos de árvores cobertas de gelo e permitiu que ele mostrasse o impacto da tempestade nas famílias comuns. O que ele não sabia era que os registros de serviços públicos da área estavam incompletos devido a falhas de comunicação relacionadas à tempestade entre as equipes de reparo. As equipes de utilidade pública trabalharam sem parar para restaurar a energia, enfrentando o acúmulo de gelo e a ameaça contínua de galhos de árvores caindo, pesados com gelo. Linhas de energia que as equipes acreditavam ter sido desenergizadas, às vezes ainda estavam carregando corrente elétrica perigosa devido à documentação incompleta durante os esforços caóticos de restauração. Ao cair da noite, Jared começou a se preparar para sua transmissão ao vivo em um local que parecia seguro, longe das principais linhas de energia. A cena ao seu redor era tanto bela quanto ameaçadora. As árvores se curvavam sob o peso do gelo, criando uma paisagem cristalina que brilhava sob as luzes da rua. A temperatura havia caído para 18 graus Fahrenheit. Jared começou sua transmissão ao vivo à noite em pé, perto das árvores cobertas de gelo, para demonstrar o impacto dramático da tempestade na área residencial. Seu relatório foi informativo e convincente, mostrando aos telespectadores os verdadeiros desafios enfrentados pelos moradores durante cortes de energia prolongados em condições perigosas de inverno. Ele descreveu a beleza e o perigo do acúmulo de gelo enquanto mantinha sua postura profissional. O desastre aconteceu sem aviso. O galho do carvalho, incapaz de suportar o peso maciço do gelo acumulado, quebrou completamente e começou a cair em direção ao chão. O galho atingiu uma linha de energia que as equipes de utilidades acreditavam incorretamente estar desconectada da rede elétrica. O cabo ainda estava energizado por uma subestação próxima após o redirecionamento automático da rede minutos antes. O impacto fez com que a linha de energia se rompesse e caísse diretamente sobre Jared, que estava a 2,5 metros de distância e não teve tempo de reagir. A corrente elétrica de 13.200 volts causou parada cardíaca imediata ao entrar em seu corpo pelo ombro e sair pela perna. Testemunhas viram um brilhante arco de luz azul-branco quando o fio entrou em contato com seu ombro, iluminando momentaneamente a cena coberta de gelo. A descarga elétrica o matou instantaneamente. Os socorristas chegaram em 12 minutos, mas descobriram que a morte havia sido instantânea. A transmissão ao vivo capturou todo o incidente antes que o operador da câmera desligasse o equipamento. Jared foi declarado morto no local devido a uma parada cardíaca elétrica. Obrigado por assistir. Quer ver mais? Clique na sua tela agora.